não é que eu sou agrônomo, eu tenho um diploma de agrônomo, né, porque eu nunca trabalhei com aquela agronomia clássica, né, de você trabalhar com cultura, com essas coisas. O que eu sempre fiz foi usar o sensoriamento remoto como ferramenta, né, e para trabalhar justamente com monitoramento dessa questão ambiental, né, impactos da agricultura, impactos de uso da terra. Então, realmente, eu fui me especializando nisso e sempre trabalhei com essa questão das ferramentas de sensoramento remoto e, mais especificamente, fiz a maior parte da minha carreira ligado à questão do monitoramento da Amazônia. Comecei como estagiário no projeto, no PRODES, lá em 1991, e desde então eu fui me relacionando cada vez mais com o monitoramento e cada vez mais com a Amazônia. Eu morei por 4 anos lá em Belém, quando eu tive lá para criar o Centro Regional da Amazônia. Então isso me fez conhecer um pouco melhor a região, né? A gente já conhecia bastante campo da região, mas morar lá, conhecer a gente de lá, conversar e conhecer as histórias de lá me fez entender um pouco melhor alguns processos. E é um pouco disso que eu vou compartilhar com o pessoal agora. Vou colocar minha apresentação na tela aqui. Então, a gente vai justamente mostrar como é que é feito esse monitoramento, né? Como é que o INPE trabalha no monitoramento da Amazônia, como é que a gente avalia esses impactos dentro do que está acontecendo lá na Amazônia. Um roteiro da nossa apresentação, eu começo um pouco, vou falar um pouco do que é o INPE, bem rápido, só mostrar o que é o INPE, o que é a Amazônia, como é que esse histórico de ocupação da Amazônia, como é que ela chegou até onde ela está hoje em termos de ocupação, e aí começa a falar do monitoramento dessa ocupação, né, através dos projetos que o INPE tem para monitorar essa região, e também para monitorar outros biomas, né, fala um pouco da tecnologia que a gente usa para fazer esse monitoramento e dos dados que são disseminados e utilizados aí por toda a comunidade. Começando pelo INPE, né, muito rapidamente, o INPE é uma unidade de pesquisa, né, nós somos um Instituto Nacional de Pesquisas, ligado ao MCTI, né, que tem por objetivo produzir ciência e tecnologia para a área espacial e para a área ambiental. Né? E ao produzir essa ciência, produzir essa tecnologia, a gente oferece produtos singulares, produtos que são essenciais para o país, para que o país possa crescer, de maneira sustentável. Então, a gente procura oferecer serviços em benefício do Brasil. E agora vamos entrar na história da nossa Amazônia, efetivamente. A primeira coisa, eu acho que é importante a gente entender realmente ou pelo menos tentar entender um pouco do que é a Amazônia. O nosso imaginário popular, quando se fala em Amazônia, a primeira coisa que a gente vem à mente é isso, um quadro idílico, né? Aquele quadro de uma natureza totalmente intocada, uma floresta fechada, onde você tem um índio vivendo naquela floresta, né? E isso ela é verdade em alguns lugares e em outros lugares não. A Amazônia, na verdade, ela é o que a Berta Becker, que foi talvez uma das maiores especialistas em Amazônia que o Brasil já teve, uma das pessoas que mais conheceu esse processo de ocupação da região amazônica, ela chamava a floresta, né, a Amazônia, de floresta urbanizada. Por quê? Porque você tem vários centros populacionais, alguns mais novos, outros muito mais antigos, mas que permeiam essa floresta, eles estão lá dentro dessa floresta, convivendo com aquele espaço. Então, isso forma um espaço que não é só floresta, ele é floresta, mas ele, ao mesmo tempo é urbano em determinados níveis de diferença. Então, nessa região, a gente sabe que existe muita floresta, existem áreas praticamente intocadas ainda de floresta, tem uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados, mas que também tem uma população razoavelmente bem estruturada, 25 milhões de habitantes, cerca de, né, vivem nessa região, são 775 municípios, esses 25 milhões, a maior parte deles está nas áreas urbanas, isso também é uma coisa que é muito importante, é muito comum você ver as pessoas falando, não, nós temos que ter uma economia que sustente aquela população que vive lá. É verdade. Mas esses 25 milhões, se você olhar, muito provavelmente mais de 20 milhões dele está vivendo em núcleos urbanos. Né? Eles não estão diretamente ligados às atividades que estão ocorrendo lá dentro da floresta.
né? Então, é importante a gente entender esse conceito, o que está acontecendo naquela região. E vou falar um pouco desse histórico de como é que essa região vem sendo ocupada ao longo do tempo. É importante a gente olhar e saber que aquela área é uma área que é ocupada não somente agora, depois do processo de colonização. Ela é uma área que vem sendo ocupada e vem sendo trabalhada, né, há milênios, né? Tem algumas evidências históricas, né, de sítios arqueológicos da região com mais de 10 mil anos. Esse processo, então, é um processo que os índios, que são os primeiros a chegarem naquela região, já vem domesticando, vamos dizer assim, já vem interferindo na floresta. A floresta, por exemplo, você tem processo de domesticação de espécies, como a domesticação da mandioca. Né? Alguns estudiosos, alguns arqueólogos, dizem que havia naquela região antes, né, até 1500, a chegada dos europeus, já haviam cerca de 8 milhões de indígenas vivendo naquela região, em agrupamentos que às vezes ultrapassavam a casa dos centenas de milhares de indígenas, né? Algumas grandes que seriam praticamente equivalente a núcleos urbanos de hoje em dia. Então, é um processo que já vem de muito tempo. Né? A grande diferença é que, até 1500, era um processo onde os habitantes da região eles conviviam com a floresta, havia um processo de ocupação, mas de convivência com a floresta. Depois, esse processo vai se inverter e vai passar a existir um processo de substituição dessa floresta. Mas isso é importante a gente entender que era uma floresta que ela já vem sendo alterada há alguns milênios naquela região. Depois, com a chegada dos europeus em 1500, né, a partir de 1500, os europeus vão chegar aqui no Brasil, a Amazônia começa esse processo. Né, o primeiro processo que existe nessa região, né, é um processo de formação de aldeamentos, né, liderado pelos missionários, principalmente pelos jesuítas. Né, existe um processo de aldeamento, de formação de aldeias, voltada para duas coisas. A primeira coisa era captura de indígenas, né, fazer o que eles chamavam de descimento dos índios. Você tinha uma terra toda a ser explorada e você precisava de mão de obra para fazer aquela exploração. Né? Então, a primeira coisa que os indígenas, que os missionários, né, jesuítas, vão fazer isso junto com a administração colonial é tentar angariar força de trabalho através desse descimento dos índios. Né? Então, fazia essa captura de mão de obra indígena para poder tentar ocupar, para tentar produzir nessa região. E, a partir desse conhecimento que eles começam a adquirir com os índios, eles identificam algumas drogas do sertão, né, como, por exemplo, o cacau, o urucum, o guaraná, são drogas daquela região que tinham uma demanda para isso na Europa. Eles começam, então, a usar essa mão de obra indígena para fazer essas coletas dessas drogas do sertão, que eram então enviadas para o mercado, principalmente para o mercado interno, né, para o Rio de Janeiro, para outras cidades do Brasil, mas principalmente eram enviadas para a Europa, né, que você tinha uma grande demanda por essas especiarias. Em seguida, você começa então com esses aldeamentos, à medida que esses aldeamentos começam a crescer, os portugueses começam a entrar para dentro do Amazonas, começam a crescer essa ocupação e que, voltando para a questão militar, para tentar controlar o trânsito, né, controlar o tráfego ao longo dos rios brasileiros, os portugueses então começam a criar as fortificações militares ao longo dos rios, né, principalmente para justamente manter quem mantinha o controle da navegação, mantinha o controle da economia daquela região. Então você começa a ter um processo de edificação, um processo de construção de cidades ao longo dos rios na região amazônica, né, com esse processo de construção de fortes. Você tem grandes fortes, né, fortes aqui, o Forte do Presépio, em Belém, você tem um forte lá em Macapá, que é muito lindo. Você tem diversas outras fortificações que foram sendo erguidas pelos portugueses ao longo do tempo. Mas esses processos ainda eram processos que não tinham praticamente nenhum impacto na floresta. Eles são processos históricos importantes, mas em termos de ocupação, de floresta mesmo, eles tinham muito pouco impacto na floresta. Isso vai seguir praticamente nessa mesma tocada, sem grandes mudanças, até meados aí do século XIX. Lá pela quase metade do século XIX, o Charles Goodyear inventou e descobriu a vulcanização. Com isso, então, você passou a ter a oportunidade de produzir os pneumáticos, né, os pneus
com maior duração, com maior resistência, e nesse mesmo momento, né, até por conta dessa capacidade de produzir pneus mais resistentes, começam a surgir os automóveis, começa a se popularizar o uso das bicicletas, e então você tem uma demanda muito forte pela borracha, né, pelo látex, para poder gerar a borracha através dessa. O látex é extraído dessas árvores, né? E você precisa, então, ter uma exploração disso para poder fornecer látex suficiente para a indústria que produzia pneus. Isso, então, cria uma grande demanda e vai surgir, então, um grande ciclo econômico na região, né, que vai ocupar milhares de pessoas nesse processo. Como ele é um processo de coleta de látex, você tem que ir aonde existem as árvores que produzem o látex, você tem que explorar uma a uma essas árvores, né? Você tem um processo que é bastante intensivo na utilização de mão de obra. Você precisa de milhares de homens para poder fazer isso, né? E como é que você faz, então, para atrair essas pessoas para aquela região? Isso coincidiu, esse processo de começar a produção de borracha coincide com uma das grandes secas da região nordestina, a grande seca de 1987. Você tinha milhares de pessoas morrendo de sede, morrendo de fome nessa região. Então, o que o governo faz é atrair essas pessoas com promessas de terra, com promessas de enriquecimento naquela região através da exploração do látex, e você então leva essas pessoas para poder extrair o látex das regiões que têm os grandes seringais da Amazônia. Esse processo foi um processo que gerou imensa riqueza na região. Você teve grandes fortunas que foram criadas, mas extremamente mal distribuídas. Na verdade, o que você tinha eram grandes proprietários de terra que tinham uma imensas áreas a serem exploradas, e eles então controlavam completamente a questão econômica daquela região. Era um processo de exploração de mão de obra que gerou uma riqueza muito concentrada, mas gerou grande crescimento das cidades. Você pega, por exemplo, o Teatro da Paz, em Belém, o Teatro do Amazonas, são exemplos bem acabados dessa opulência, da quantidade de dinheiro que se circulou na região norte ao longo desse período. Como eu reforço, que foi extremamente mal distribuído, né? Muito poucas famílias enriqueceram com esse processo, a maior parte das famílias, na verdade, foi explorada no campo, mas não teve acesso a esses bens que se concentravam somente nas zonas urbanas. Esse ciclo de produção de látex, ele vai muito bem, né, até lá pelos meados de 1900, 1910, com crescentes aumentos da exploração, da exportação de látex, né? A gente sai em 1850 de menos de 5 mil toneladas para mais de 40 mil toneladas lá em 1910, é um processo crescente disso. Isso foi muito bem até essa região, até que esse senhor chamado Henry Wickman, em 1872, ele consegue contrabandear um navio com muitas sementes dessa árvore que produz, nós estamos fugindo o nome agora, da árvore que produz aqui o látex, né? Seringueira. Seringueira, muito obrigado. A seringueira, ele leva com uma grande quantidade de sementes de seringueira, com a falsa promessa de que ele estaria, na verdade, levando isso para estudos botânicos, quando, na verdade, o interesse deles era produzir isso comercialmente nas colônias britânicas da região asiática. A partir do momento, então, que você começa a produzir isso de maneira comercial, principalmente lá na região, principalmente da Tailândia, outras colônias asiáticas, colônias inglesas na Ásia, você tem, então, uma queda acentuada do processo do valor da borracha, e que faz com que a exploração brasileira, que era uma exploração não intensiva, né, você tinha as árvores espalhadas, você tinha que caminhar muitas horas para encontrar as árvores, então a produtividade brasileira era muito menor que a produtividade dos asiáticos, que plantavam de maneira comercial a seringueira, e também porque na região você não tinha inimigos naturais lá na Ásia, isso fez com que a produtividade asiática fosse muito maior, né? E esse primeiro ciclo de borracha, ele vai ter então a sua praticamente existe praticamente uma queda, e ele vai voltar para os níveis anteriores com a produção muito pouco expressiva.
Isso vai ficar assim até a Segunda Guerra Mundial. Quando começa a Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Você tem a guerra no Pacífico, os países, o Japão era aliado dos alemães e aliado dos italianos, e eles controlavam toda a região do Pacífico. Então, com isso, não havia condição mais de se comprar borracha, se comprar látex das áreas produtivas da Ásia. Então, novamente, o mundo está em guerra, você tem uma necessidade imensa de látex para poder produzir pneus para os jipes, para todos os carros que estão combatendo, principalmente na Europa e no norte da África. Então, aonde que tem de novo essa borracha? Volta-se para o Brasil, a região amazônica tinha aquele potencial para ser esse fornecedor de látex para a região. Então, com isso, se criou, né, o Getúlio negocia a participação brasileira na Segunda Guerra, ele então passa a ser um aliado dos americanos, e dentro desse processo, das obrigações brasileiras era justamente a de fornecer látex para a produção de borracha. E para então atrair novamente as pessoas para lá, se criou uma estrutura oficial, né, que era um serviço especial de mobilização de trabalhadores para a Amazônia, que novamente eram as mesmas promessas, oferecia passagem, alimentação, a possibilidade de você ter sua terra, enfim, toda aquela história de atrair novamente pessoas para aquela região. Novamente, você vai ao Nordeste, atrai um contingente muito grande de pessoas. Tem esse livro, que é um livro muito bom, quem quiser conhecer um pouco mais dessa história, Os Soldados da Borracha. Ele conta um pouco desse processo onde os homens foram, então, atraídos para reativar essa produção de látex e atender as necessidades do governo brasileiro, principalmente para atender as demandas de guerra. Fim da guerra, esse processo de exploração do látex acaba novamente, as pessoas ficam lá nos seus seringais, meio que abandonados, sozinhos lá, e a região cai num marasmo econômico. Se começa, então, a discutir um processo de valorização da região. Você precisava, então, criar algum processo econômico que pudesse gerar renda, gerar economia, fazer a economia se movimentar naquela região. O Getúlio chega a criar o SPVEA, que é justamente a Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia, que vai dar origem à Sudam depois, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, já na década de 60, 70, a Sudam vai ser muito importante, mas os primórdios dela estão ainda lá, ainda no governo Getúlio, no segundo governo Getúlio, criando essa Superintendência de Valorização da Amazônia. No governo seguinte, já no Juscelino Kubitschek, o que você tem? Você tem um processo de construção de estradas. Juscelino passa a construir estradas como o seu principal mote de governar, que governar era abrir estradas, e ele vai, então, abrir a primeira ligação rodoviária, a primeira ligação terrestre entre a região centro-sul do país e a região norte. Então, você tem até então os processos de ocupação da região, desde lá da coleta de drogas, até esse processo dos seringais, eram processos que geraram alguns ciclos econômicos, mas com pouquíssimo impacto na floresta. A floresta, então, até 1950, ela era praticamente intacta, você tinha percentualmente uma área muito pequena impactada. Com a abertura dessa primeira rodovia, Belém-Brasília, vai ligar, vai interconectar pelo território, por dentro do continente, a região centro-sul, onde estava a concentração da economia do país com o norte do Brasil. Então, pela primeira vez, você tem uma oportunidade, você tem um caminho que permite que bens e serviços que são produzidos no centro-sul do país sejam encaminhados para a região norte, e também uma oportunidade para que a população, que estava totalmente concentrada na região centro-sul do país, pudesse migrar para a região norte do país. Então, você começa, então, esse processo é o primeiro processo que realmente começa a impactar a ocupação da região, começa a gerar os primeiros processos de desmatamento mais intensos. Esse processo vai ser muito dinamizado, ele vai ser potencializado com grande força nas décadas de 60 e 70, durante o período militar, onde então se partia havia uma questão geopolítica,
os militares sempre tiveram essa preocupação geopolítica com a Amazônia, de que a Amazônia era uma região vazia, né, o que não condiz muito com a realidade, mas eles olhavam para isso como uma terra sem homens, né, e olhavam, para ao mesmo tempo, para todos os conflitos agrários que haviam na região nordeste e na região sul do país, para os homens sem terra. Então, a questão dos militares era: nós vamos, então, usar esses homens que estão com esses conflitos agrários nas regiões aí, nordeste e sul do país, vamos levá-los para a Amazônia para ocupar aquela região, né, porque havia esse receio de que aquela região seria tomada por potências econômicas, né, outras potências que poderiam querer tomar a região, dado que não existia ocupação naquela área. Então, para isso, aquele processo de construção de estradas ele é muito mais intensificado. A principal delas, a mais conhecida delas, é a construção da rodovia Transamazônica. A Transamazônica sai lá do Nordeste, vai até o oeste da Amazônia. E esse processo, então, ao longo dessas rodovias que foram construídas, foram sendo feitos assentamentos, né, dos colonos que vinham, como eu falei, principalmente da região Nordeste e da região Sul do país. Havia um projeto de assentamento de dezenas de unidades de assentamento ao longo dessas rodovias, se planejaram as rurópolis. Para cada rurópolis você teria um agrópolis em torno, ao longo dessas agrópolis as agrovilas, né? Então você tinha todo um processo de estruturação da região para que você pudesse então ocupar plenamente aquela região. Mas esse processo de ocupação é um processo extremamente caro, né? É um processo dependente, ele é totalmente induzido pelo governo e muito dependente de recursos para poder fazer esse processo de ocupação. É um processo muito caro de você construir toda a infraestrutura, levar a população para lá. Para isso, então, você precisa de muito recurso. Ao longo do começo da década de 70, a gente tinha, durante o milagre econômico brasileiro, você tinha uma certa facilidade de alocação de recursos pelo Estado. À medida que esse processo o milagre vai se acabando, né, meados aí da década de 70, depois choque do petróleo, né, isso tudo vai levar à crise econômica, à crise da dívida brasileira, faz com que você, então, não tenha mais esses recursos disponíveis para poder continuar o processo de ocupação. Então, com isso, o governo praticamente novamente abandona a região, ele abandona esse processo de ocupação. E mais ou menos aí nessa época, no final da década de 70, né, o INPE vai ter o primeiro contato com esse processo. O processo, na época, ele obrigava o colono que estava chegando na Amazônia a desmatar 50% da terra. Esse era o processo, né, como o governo queria induzir a ocupação da região. O que o governo propôs? Olha, vou lhe dar um lote desde que você desmate 50% daquela propriedade que eu estou te dando. Isso era uma obrigação do colono ao receber o seu lote. Então, o governo vem ao INPE, a primeira demanda que ele apresenta ao INPE é possível saber se aquele proprietário que está recebendo a terra, se ele efetivamente está desmatando aquela região, né? Para fazer isso usando imagens satélites, para poder olhar isso em grande escala. Então, o INPE é chamado, o governo chama o INPE já tem um histórico, desde o começo da década de 70, o INPE está recebendo as imagens de sensoramento remoto, né, a série Landsat, o Brasil, através do INPE, foi o terceiro país do mundo a receber as imagens Landsat. Então, o INPE já tinha feito algumas avaliações, já tinha desenvolvido uma metodologia para usar essas imagens de satélite para monitoramento da floresta, e ele fez, então, esse primeiro mapeamento em parceria com o antigo IBDF, né, que depois vai dar origem ao IBAMA, né, que seria, então, esse primeiro mapeamento da Amazônia. No final da década de 70, o INPE mostrou como é que estava aquela região, quanto estava desmatado, e isso ficou meio que esquecido durante muito tempo. Ao longo da década de 80, isso não se falou muito nisso, até que esse processo de ocupação das terras começou a ter uma dinâmica própria já no final da década de 80. Né, você tem um incremento, essas áreas que estavam sendo abertas passaram a ser cada vez maiores, né, os migrantes continuavam chegando na região, agora já não mais de maneira induzidos, mas, na verdade,
indo com seus próprios recursos para a região, você tem, então, um processo de ocupação que começa a gerar impactos, e esses impactos, principalmente os grandes incêndios pela queima de floresta, começam a aparecer nas imagens de satélite, começam a gerar problemas respiratórios nas comunidades da região, né, Bolívia, Colômbia, todos os nossos vizinhos começam a perceber esse problema, né, que era o impacto dessa construção de rodovias, impacto dessa ocupação da região, e nesse mesmo período o Brasil assina a Convenção do Clima e começa a se preparar para receber a ECO 92, muito pressionado pela comunidade internacional, que dizia que o Brasil estava destruindo completamente a floresta. Já havia algumas estimativas que diziam que metade da Amazônia já havia sido desmatada, haviam números bastante díspares, que não haviam uma informação confiável sobre a situação da floresta. Então, nesse momento, o governo volta novamente ao INPE e fala, olha, puxa, eu preciso saber quanto está desmatado, qual é a real situação da Amazônia hoje, porque a gente está preparando a ECO 92 e eu preciso saber qual é a situação para poder levar isso para essa reunião. Então, nesse momento, o INPE é novamente chamado e produz o primeiro relatório, né, o primeiro monitoramento feito pelo PRODES, já agora passa a fazer de maneira que passa depois disso, então, a fazer de maneira anual, né, todo ano o INPE começa a fazer, passa a apresentar os dados do desmatamento. Naquele período, então, o que havia eram projeções que falavam de até 2 milhões de quilômetros quadrados desmatados, e quando o INPE fez o mapeamento, na verdade, isso era cerca de 250 mil quilômetros quadrados, e a partir desse momento, então, o INPE passa a todo ano a fazer o monitoramento, a apresentar esse monitoramento e entregar esses dados para a sociedade. Os principais programas, né, começa pelo PRODES, esse que faz o monitoramento do corte raso, aí desde 88, a gente, para fazer esse monitoramento, nós usamos as imagens Landsat, uma resolução espacial na casa de 30 metros, também usamos imagens Cibers, também usamos imagens Sentinel, né, outro conjunto de imagens aí, e mapeamos áreas com um desmatamento maior que 6,25 hectares. E por que é 6,25 hectares? Porque quando a gente começou o processo de monitoramento, lá em 1988, nós fazíamos isso a partir de imagens em papel. Eram imagens que eram plotadas, né, uma ampliação na escala 1 para 250 mil, e como a menor unidade de mapeamento que você consegue fazer é uma área de 1 milímetro por 1 milímetro quadrado, né, você consegue desenhar um quadradinho de 1 milímetro por 1 milímetro, se você trabalhar isso na escala 1 para 250 mil, você vai ver que a área é uma área de 62.500 metros quadrados, que são os nossos 6,25 hectares. Então, o INPE guarda essa área mínima para que os valores mapeados hoje sejam equivalentes ao que eram mapeados no início do projeto. Hoje, nós já temos condição, nós já fazemos mapeamento acima de 1 hectare, esses dados eles são enviados para o IBAMA, para que o IBAMA tenha ciência que está acontecendo o desmatamento, mas eles não são contabilizados para fins de cálculo da taxa. Nós só contabilizamos áreas maiores que 6,25 hectares para que justamente a gente tenha esse processo de comparação com o passado. O desmatamento na região ele ocorre principalmente já ao longo da estação seca, né? No final da estação chuvosa, começa o corte, esse material vai ficar secando durante o período da estação seca no campo, depois o pessoal usa o fogo para poder se livrar daquela biomassa. Quando você derruba a floresta, você tem toneladas de biomassa naquela floresta, e você precisa, então, se livrar daquela biomassa, se livrar desses troncos, para poder, então, ter o uso dessa área de uma maneira agrícola, seja com pecuária, seja com agricultura. Você precisa se livrar de todo aquele resto de floresta e você usa o fogo nesse processo de substituição, de eliminação dessa biomassa. Por isso que o desmatamento é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa, no caso do Brasil. Outros países têm outras fontes mais importantes. No caso brasileiro, a fonte com maior relevância é o desmatamento, porque são centenas de toneladas para cada hectare. Você pode falar e pensar para a Amazônia, um nível médio de 200 toneladas por hectare, algumas regiões chegam a 300 toneladas, quase 400 toneladas, né? Mas então são centenas de toneladas de carbono de CO2 equivalente
vão ser emitidas toda vez que você desmata aquela região. O PRODES, ele é um sistema incremental, ou seja, a gente tem, quando começou o trabalho lá em 1988, foi feito um mapeamento de toda a área que já estava desflorestada na região, né, que é justamente essa máscara azul que a gente percebe aqui, e ano a ano essa máscara é então incrementada, ou seja, as novas áreas desmatadas vão sendo incrementadas naquela região, cada novo desmatamento mapeado, esse no vermelho, ele passa a fazer parte da máscara e no ano seguinte ele já está dentro da máscara e você compara. Então, somente as áreas que estão fora da máscara, identificando os novos desmatamentos que ocorrem a cada ano. Você compara sempre a máscara do ano anterior com uma nova imagem do ano corrente para identificar os novos desmatamentos que ocorrem ao longo desse período. A nossa acurácia ela é muito alta, a acurácia do PRODES, a acurácia global, é acima de 93%. Isso é muito alto para um projeto de mapeamento. Você certamente é o maior acurácia para um grande projeto da extensão do PRODES. Eu não conheço nenhum outro que tenha uma acurácia tão grande assim. Isso é fruto de um trabalho muito dedicado, de equipes muito bem treinadas, que trabalham nisso há muitos anos. Ele tem o PRODES, ele passou ao longo desses mais de 30 anos de existência por fases, né? Uma primeira fase que era totalmente analógica, onde ele é feito todo em base de interpretação em imagens em papel. Depois ele passa por um período que a gente chama de PRODES digital, onde a gente passa então a usar imagens já digitais, né, em CDs, até o que a gente já chama agora da fase Terra Amazon, que é um grande banco de dados corporativo. Vou falar um pouco mais de cada fase dessa. Na primeira fase, a gente trabalhava, como eu disse, com imagens em papel, que eram impressas, você ficava, então, interpretando essas imagens, você colocava isso que você está vendo naquela foto superior aqui, é uma técnica que trabalhou durante muito tempo nesse processo, né? A Eliana Calil, a gente conhece muito bem, Lili, uma pessoa muito querida de todo mundo, né? Ela está justamente fazendo um processo de auditoria desse processo. Né? Depois de interpretadas as imagens, né, esses materiais eram auditados um a um, depois eram digitalizados, que a gente está olhando na mesa, essas mesas em séries aqui na fotografia de baixo, eram mesas digitalizadoras, onde você pegava então esse overlay, esse papel poliéster, que é para fazer a interpretação, você trazia ele para a mesa digitalizadora, ia digitalizar cada um dos polígonos que eram identificados e permitir, então, calcular e estimar a taxa de desmatamento para cada cena dessa, para cada estado. O resultado final era justamente um conjunto de tabelas que mostrava quanto de desmatamento você tinha em cada estado, mas você não tinha isso espacialmente explícito, quer dizer, você até tinha, mas nessas imagens de papel não tinha como disseminar isso, não tinha como colocar isso em lugar nenhum. Quem quisesse consultar teria que vir ao INPE, pegar as imagens para poder identificar onde estavam ocorrendo aqueles desmatamentos ali. Então, os resultados nesse momento eram só tabelas que eram divulgadas anualmente com o valor total do desmatamento. Em seguida, já na fase digital, com o avanço da informática, com o avanço de sistemas de monitoramento pelo INPE, você passa, então, a ter o sistema digital, que é justamente esse sistema que passa a considerar o desmatamento de maneira espacialmente explícita. Você tem, então, foi desenvolvida uma metodologia por um conjunto de pesquisadores aqui do INPE, liderados pelo Dr. Yoshi Mabokuro. Foi desenvolvido um sistema de classificação que é baseado em modelo linear de mistura espectral, ou seja, ele pega cada uma das imagens e vê a composição, vê a participação do solo, da sombra, da vegetação em cada uma dessas imagens. Essas imagens, então, eram classificadas de maneira digital, depois era feito um processo de auditoria e correção dos possíveis incrementos que havia, e você passa a ter, então, um resultado espacialmente explícito. Você passa a ter os mapas de cada uma dessas cenas. Nesse momento, a gente ainda trabalhava isoladamente cada cena, você tinha mais de 220 cenas que recobrem a Amazônia, a gente fazia uma a uma, o resultado final, então, passa a ser, além daquelas tabelas, você tem o dado do desmatamento de maneira tabular para cada estado, você passa a ter os vetores, ou seja, a linha do desmatamento, o mapa do desmatamento disponível, ainda nesse primeiro momento, por cena, mas passa a estar disponível. Finalmente, de 2007 para cá, a gente entra nessa fase do banco de dados corporativo,
né, que a gente já chamou de Terra Amazon, onde então você tem um único grande banco que recobre a área que você quiser. No nosso caso, recobre todo o Brasil. Você pode trabalhar por bioma, pode trabalhar por determinada região que você queira escolher, né? E ele permite, então, que você tenha todo um controle de multiusuários. Nós temos dezenas de pessoas que atuam sobre o mesmo banco de dados. Você tem um conjunto de regras de segurança que garante que o trabalho que um fez não vai ser apagado por outro. Eles trabalham sempre, cada um na sua célula, tem uma célula de trabalho, tem um conjunto de regras que permite, então, fazer esse trabalho de maneira colaborativa, de um grande grupo trabalhando num único grande banco de dados. E os produtos disso, então, agora passam a ser tabelas, vetores, as imagens, e tudo isso disponibilizado diretamente na internet. A estrutura passa a ser muito mais ágil e muito mais transparente para a sociedade. Para que a gente mantenha esse processo de qualidade ao longo do tempo, a gente tem um conjunto de regras, um conjunto de padrões para manter essa qualidade. A primeira deles é a seleção de imagens. Nós trabalhamos com as imagens do período seco. O PRODES ele é feito uma vez por ano, então é uma comparação da imagem desse ano com a imagem do ano passado. Então, e você pega sempre um período seco para minimizar a questão de cobertura de nuvens, para você ter a melhor imagem possível que permita essa comparação ao longo do tempo. Nós trabalhamos com interpretação dessas imagens, apesar de fazer todo um conjunto de processamento, como o modelo linear de mistura espectral, para poder realçar os alvos, para poder realçar essas áreas que estão desmatadas, para que a gente consiga, então, mais facilmente fazer a identificação daqueles polígonos, né? Mas nós trabalhamos todo o processo, um processo de identificação, onde o intérprete é que toma a decisão final se aquela área está ou não desmatada. Por isso que a gente tem um controle de qualidade muito rígido, que nos permite uma exatidão global muito alta. Usamos um conjunto de dados auxiliares, como mapa de solo, mapa de vegetação, mapa de estradas, enfim, todo tipo de dado que possa ajudar o intérprete na tomada de decisão. Essas informações são muito úteis nesse processo. Todo o trabalho é auditado, né? A gente tem um processo sistemático, onde 100% do território sofre uma inspeção visual. Ou seja, cada um dos polígonos que são apontados como desmatamento, eles vão ser auditados. Você tem um conjunto de técnicos que faz o mapeamento. Quando ele conclui o mapeamento daquela célula, ele vai sinalizar para um auditor, dizendo: concluiu o mapeamento dessa célula. O auditor vai abrir aquele mapeamento, vai fazer a verificação em cada um dos polígonos que foram apontados como desmatamento naquela região. Se ele não concordar com algum desses polígonos, ele vai apontar e solicitar correções para o intérprete, vai voltar para o intérprete. E além de visualizar, de poder vistoriar cada um dos polígonos, ele vai vistoriar também toda a área que não foi mapeada, ou seja, toda a área que está apontada como floresta, ele vai fazer uma vistoria sistemática à busca de possíveis polígonos que tenham passado despercebido pelos intérpretes. Você, então, faz um processo de auditoria de 100% do território. Por isso que esse processo é um processo que mantém um controle de qualidade muito alto. Além desse controle de qualidade, que só depois que o auditor libera, só depois que o auditor aceita como concluída aquela célula, que ela passa para a fase seguinte, tem um conjunto de pós-processamento que vai garantir a consistência entre as regras do projeto, as regras topológicas, para que os polígonos que foram criados sejam todos consistentes entre si. Tem um processo de validação externa, que a gente, a cada 2 ou 3 anos, nós convidamos especialistas externos de universidades do Brasil, de fora do Brasil, outras instituições de pesquisa que trabalham com a região, com a questão de desmatamento na Amazônia, e um conjunto aleatório de polígonos, ele de pontos, ele é sorteado sobre toda a Amazônia, e ele, então, é verificado por membros externos ao INPE, para que justamente a gente tenha um controle de qualidade do dado que está saindo. E a maior controle que a gente tem, né, é justamente a disseminação de dados. Como todo dado que o INPE produz, ele é transparente, ele está disponível na internet, né, esse é o maior controle que a gente tem. Qualquer pessoa pode reproduzir esse processo, qualquer pessoa pode baixar, é um dado que ele é muito usado por diversas, lá na frente a gente vai falar disso, tem um monte de gente que usa esses dados
de maneira bastante interessante e faz com que se tivesse algum problema nesse dado, ele apareceria rapidamente nesses processos de uso do dado. Né? Então, essa disseminação é o nosso maior controle de qualidade, dado que existe uma total transparência no dado que é produzido. Até tem outras instituições que produzem, mas nem todas têm essa transparência que o INPE tem de fornecer não somente a taxa de desmatamento, mas fornecer realmente o dado vetorial, mostrando aonde que está cada quilômetro quadrado desse que a gente aponta como desmatado. Os resultados que a gente tem até agora, recentemente, a gente, aí, mês passado, teve a divulgação dos dados para 2021, a gente percebe que o processo de desmatamento ele já teve muito maior do que ele é hoje. A maior taxa que nós já medimos foi em 1995, onde foram encontrados mais de 29 mil quilômetros quadrados desmatados em um ano. A menor taxa foi em 2012, quando nós tivemos cerca de 4.600 quilômetros quadrados desmatados ao longo do ano. Recentemente, a gente tem percebido um processo, infelizmente, um processo de crescimento, um processo de aceleração desse desmatamento. O último dado disponibilizado aí, há cerca de um mês, apontava para 13 mil, um pouco mais de 13 mil quilômetros quadrados desmatados na Amazônia durante o ano de 2020, de agosto de 2020 a julho de 2021. Todos os dados estão disponíveis na Terra Brasilis, tanto as tabelas, os gráficos que geraram isso, como o dado espacialmente explícito, cada um dos polígonos que foram mapeados, eles estão disponíveis lá na Terra Brasilis. Para o Cerrado, é importante a gente falar, o INPE também faz esse monitoramento para a região do Cerrado brasileiro. O processo é o mesmo processo, um processo incremental, ele segue a mesma metodologia do PRODES da Amazônia. A gente começou esse mapeamento lá no final dos anos 2000, começo de 2010, por aí, em alguns processos que envolviam alguns doadores para o Cerrado brasileiro. Depois, em 2016, nós conseguimos aprovar um grande projeto com o apoio do Banco Mundial, um projeto que foi aprovado dentro da carteira de projeto chamada FIP, que é o Forest Investment Program, é o Programa de Investimento Florestal, então, que permitiu construir um sistema de monitoramento para o Cerrado brasileiro. E a gente refez, então, a gente auditou e fez uma adequação dos dados que já existiam produzidos de 2000 até 2010 e construiu uma nova série a partir de 2016 com dados anuais de mapeamento. A gente percebe que já tem mais de 1 milhão de quilômetros quadrados da área do Cerrado já foram desmatados, mais ou menos um pouco mais da metade do Cerrado brasileiro. O Cerrado brasileiro, pelo limite do IBGE, o limite antigo era cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados. Então, mais da metade disso já foi desmatado. Recentemente, a gente está aí na casa entre 6 e 7 mil quilômetros quadrados sendo desmatados ao ano para o Cerrado brasileiro. É um número, quase metade praticamente do valor da Amazônia, mas se a gente considerar o que resta de cerrado ainda intacto e o que resta de floresta ainda intacta, a gente percebe que esses 7 mil quilômetros têm um impacto talvez tão ou mais perverso do que aqueles 13 mil quilômetros da Amazônia. Todos os dois são muito importantes, são processos de ocupação, mas talvez o que ainda nos resta de cerrado chame, apesar de ter pouco espaço na mídia, mas o Cerrado hoje talvez ele esteja mais impactado, ele esteja correndo mais riscos do que tem na Amazônia, o que não minimiza o problema da Amazônia, de forma alguma. Além do INPE, tem outras instituições que fazem esse monitoramento, como a Universidade de Maryland, como os chineses têm feito esse monitoramento. O INPE é o que tem, de todos eles, talvez um sistema mais consistente ao longo do tempo. A gente, por ter trabalhado com aquelas coisas que eu expliquei, que é onde o intérprete tem a decisão final, tem um processo de auditoria, não é só uma classificação automatizada sem acompanhamento posterior, o INPE é o que tem o dado mais estável, o dado que tem a maior acurácia ao longo do tempo. Mas é importante a gente saber que existem outras instituições que fazem esse monitoramento. Então, não adianta alguém achar que se ele fechar o monitoramento do INPE, se ele acabar com a questão de monitoramento aqui, não vai haver mais, ninguém vai saber mais do desmatamento. Hoje, você tem outras instituições com grande capacidade que fazem isso também
Então, é importante que o país não dependa de monitoramentos externos. É importante que o país tenha condição de manter seu próprio sistema de monitoramento, né, para que ele não dependa de informações produzidas por terceiros. Para além do PRODES, né, a gente tem um outro sistema de monitoramento chamado DT. O PRODES, ele, como eu falei, ele faz isso de maneira anual, né, uma vez por ano. A gente vem lá, compara as duas imagens e percebe, então, quanto se perdeu de vegetação primária ao longo daquele ano. Mas para combater o desmatamento, para combater esse ilícito ambiental, você precisa colocar a equipe no campo todo santo dia. Né? Você tem que fazer um combate ao desmatamento, né? O IBAMA vai fazer isso, né? A instituição federal responsável por fazer esse combate. Então, ele precisa saber aonde colocar isso. Em 2003, com a criação do PPCDAM, o PPCDAM era o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia, né? Vamos lembrar que 2004 foi o segundo maior índice de desmatamento de toda a história, com mais de 27 mil quilômetros quadrados. Então, o governo federal, na época, cria esse plano, e o plano envolvia 11 ministérios, né, que trabalhavam conjuntamente nesse processo, tentando controlar o desmatamento. O Ministério da Ciência e Tecnologia, através do INPE, ele passa, então, a fornecer o dado de maneira diária. Ele fala, bom, a contribuição que eu posso fazer é, hoje só faço monitoramento anual, então eu tenho condições de passar esse monitoramento de anual para diário, né? Não para contar a área, o DT não é próprio para contar a área, a gente sempre diz isso, mas para identificar aonde estavam acontecendo aqueles dados de desmatamento. Então, a partir de 2004, usando imagens MODES, que tem uma resolução de 250 metros, a gente começa a detectar áreas maiores que 25 hectares, né? Que para a época eram que havia de melhor na condição de ser feito. E passa, então, a encaminhar essa informação para o IBAMA, e o IBAMA passa a usar essas informações para planejar as ações de combate ao desmatamento. De 2014 para frente, a gente passa a contar com as imagens WFI. Né? As imagens WFI elas são muito importantes, primeiro porque elas foram totalmente desenvolvidas aqui dentro do país. O INPE liderou esse processo de construção, de planejamento da Câmara WFI, contratou esses serviços na indústria nacional. Nós tivemos então capacidade de desenvolver uma câmara completamente nacional, que primeiro foi embarcada no satélite Cibers, que é uma parceria entre Brasil e China, e depois foi embarcada no Amazônia 1, que é um satélite 100% construído no Brasil. E com isso, então, a gente passou a ter capacidade de monitorar isso, e monitorar áreas maiores que 3 hectares, porque nós temos uma resolução muito maior. E o DT, ele monitora, além do corte raso, ele vai monitorar também a degradação florestal, ou seja, desde o início do processo, com extração de madeira, depois você tem perda dessa parte da cobertura florestal, essa perda vai tornando mais seca, tem mais incêndio, até que você tem uma perda completa daquela região, né, um desaparecimento completo do dossel florestal, dando origem ao desmatamento. As imagens WFI, elas têm uma larga faixa de margeamento, mais de 800 quilômetros de largura. Então, com isso, isso permite que eu consiga recobrir toda a Amazônia de maneira muito rápida, considerando cada um dos 3 satélites, o Cibers 4, 4A e o Amazônia 1, que são satélites que têm uma câmera WFI a bordo. Cada um deles tem um recobrimento completo de todo o Brasil a cada 5 dias. Ou seja, a cada 5 dias eu tenho uma nova imagem sobre o mesmo ponto da região do território brasileiro, considerando cada um dos satélites isoladamente. Mas quando eu trabalho com os 3 satélites em paralelo, eu tenho os 3 satélites atuando junto, nós temos uma redução desse tempo de revisita para 1 ou no máximo 2 dias. Ou seja, você tem um processo de revisita que gerar dados de desmatamento, essa informação de desmatamento de maneira muito eficaz para poder encaminhar isso para todos os órgãos de fiscalização. Esse é um processo de monitoramento. O processo de monitoramento, então, ele parte do dado do PRODES do ano anterior. A cada novo desmatamento que surge, então, construído esse novo polígono. Aqui, por exemplo, dia 8 de maio teve desmatamento, dia 22 outro desmatamento, dia 17 de junho outro desmatamento, né? Até que no final você tem o processo que vai ser validado pelo PRODES no próximo ano.
Tá? Então, esse processo é um processo que permite justamente esse monitoramento constante do desmatamento na região. Esse dado, todos os dados, eles passam a ficar disponíveis de maneira, tanto de maneira espacial como de maneira gráfica, através da Terra Brasilis. Todos os dados do desmatamento estão lá disponíveis, qualquer um pode acessar essa informação, pode buscar saber como é que está o desmatamento num determinado município, pode consultar isso além da parte espacial, você pode consultar isso através da página num determinado município, num determinado período do ano, usando os dados que são apresentados em agregados mensais, então você consegue comparar o mês de novembro de um ano com relação a novembro do ano anterior, como é que isso está, isso a gente vê bastante ao longo do ano na mídia, tem sempre bastante essa coisa, o desmatamento aumentou aí nesse mês com relação a novembro do ano passado, outubro do ano passado, então, quer dizer, você tem essa possibilidade de acompanhar esses dados em tempo real. E uma coisa que é importante a gente chamar a atenção também é justamente essa questão do quanto o deter, apesar de que a gente sempre diz, o deter não é um dado, não é um PRODES mensal. O deter, ele não foi feito para contabilizar a área. O deter foi feito para mostrar onde está ocorrendo o desmatamento, para que os órgãos de fiscalização possam agir com uma temporalidade suficiente para combater o desmatamento. Mas ainda assim, o que a gente percebe ao longo desse tempo, ao longo de mais de 6 anos de monitoramento, é que existe sim uma relação bastante próxima, uma razão, quando você compara PRODES e DT, existe uma razão bastante próxima, né, para que você mais ou menos identifique o que está acontecendo, qual é a tendência de desmatamento de uma determinada região. Esse ano houve uma grande diferença entre o DT apontava uma queda de 4,8% e o PRODES veio com um aumento de cerca de 22%. Por que houve essa grande diferença? Porque no ano de 2018, essa razão entre PRODES e DT ficou muito mais baixa que nos outros anos, que na média, né, desses anos. E por quê? Porque o ano de 2020 houve um incremento muito grande de queimadas. Então a gente percebeu, fez uma série de análises e percebeu que a queimada, em função da duração e da intensidade desse fogo na região, ele torna aquele polígono mais ou menos visível dentro do DT. Então faz com que essa relação PRODES-DT seja alterada ao longo do tempo. Ou seja, quanto mais queimadas você tem, mais o DT se aproxima do valor do PRODES. Isso foi o que aconteceu ano passado. Você teve a menor relação PRODES-DT de toda a história, por isso que o DT desse ano, com relação ao ano passado, mostrava uma queda, mas na verdade é porque o ano passado o DT ficou muito grande, né? E o PRODES, quando veio, que o PRODES que é o número que traz efetivamente o dado concreto, o dado real do desmatamento, mostrou esse incremento. Mas eu reforço, como eu sempre reforço para toda a mídia, para o próprio governo, o dado do DT não deve ser usado como um dado de medida. O dado do DT é um dado primordialmente desenvolvido para mostrar onde estão ocorrendo as áreas desmatadas, para que você possa, então, combater esse desmatamento. O dado de medida de desmatamento é o dado do PRODES, é o dado oficial do desmatamento no Brasil, que é feito uma vez por ano. Normalmente, no final do ano, ele é divulgado essa informação. O DT, além de ter esse dado usando as câmeras WFI, que produzem informação então, diariamente para todo o país, a gente passou então passou a desenvolver um outro produto que a gente chamou de DT intenso, que é o quê? É um sistema multiscala que prioriza as regiões com maior ocorrência de desmatamento. Nós criamos uma ferramenta chamada Sala de Situação da Amazônia, onde você então divide o espaço em células, pode ser célula de 150, 300 quilômetros, pode analisar por município. Você consegue então identificar num determinado intervalo, pode ser de um ano, 2 meses, um mês, um período que você pode escolher, qual é a região que tem maior ocorrência, quais são as regiões mais atacadas. E nessas regiões, a gente passa, então, a desenvolver um monitoramento usando todas as imagens disponíveis. Agora, não somente as imagens WFI, que estão a bordo do CIBERS, mas também todas as imagens Sentinel, todas as imagens Landsat, para que você tenha um processo de monitoramento mais dinâmico, com o maior nível de detalhes possível. Hoje, já tem cerca de quase 700 mil quilômetros quadrados
sobre esse processo de monitoramento intenso, gerando essas informações e encaminhando isso para os órgãos de fiscalização. O que a gente percebe é que com o uso de mais imagens, você tem uma probabilidade muito maior de ocorrência. Usando somente as WFI, eu tenho 6 visitas por mês. Usando todos os dados, eu tenho cerca de 18 visitas por mês. Quer dizer, você tem uma capacidade de monitoramento muito mais intensa. E, para além de monitorar, no DT intenso, a gente cruza os dados do desmatamento com os dados do CAR para poder justamente identificar velocidade de crescimento dentro daquela propriedade, se existe um ou mais focos de desmatamento, com que velocidade que aquele desmatamento está crescendo. Enfim, você consegue priorizar as ações, como nós entregamos milhares de polígonos de desmatamento por mês para o IBAMA, e o IBAMA não tem condições, é óbvio, de visitar cada um desses milhares de polígonos, ele precisa, então, de um processo de priorização. A gente desenvolveu esse mecanismo de priorização em conjunto com os técnicos do IBAMA, INPE e IBAMA criaram então esse mecanismo para priorizar e oferecer as informações quais são os polígonos mais importantes para o controle do desmatamento. Além de fazer monitoramento do desmatamento, o INPE também faz monitoramento do uso da terra. Para isso, nós temos um projeto que é uma parceria do INPE com a Embrapa, é um projeto chamado Terra Class, onde a gente olha, então, para toda aquela área que já foi desflorestada, tudo aquilo que o PRODES falou, isso aqui já houve a supressão de vegetação, o que está acontecendo nessa região. Então, a gente olha para aquela área que está aqui em amarelo e percebe o que está acontecendo. Tem floresta secundária, ou seja, aquela área que teve a floresta primária cortada, ela foi abandonada e entrou em processo de regeneração, pode ser que ocorra, né? A gente sabe que no dado 2014, isso estava presente em 24% da região. No último dado que a gente produziu, agora de 2020, a vegetação secundária estava presente em 20% das áreas que já tinham sido desmatadas ao longo desse período como um todo. A maior parte das áreas desmatadas, elas são usadas como pastagem, percebe que mais de 60% da área desmatada na Amazônia está sendo usada como pastagem. As áreas de agricultura, elas estão em torno de 6% das áreas desmatadas são usadas como agricultura. E tem diversas outras classes. A gente tem esse dado também disponível lá na página do TerraClass, que é terraclass.gov.br, é uma parceria com a Embrapa, como eu disse, e tem diversas ferramentas que permitem você acompanhar aquela área desmatada. Você pode, por exemplo, ver uma janela lado a lado, o que tinha em 2004, como é que está em 2014. Você arrasta essa janela para um lado e para o outro, você consegue ver, então, essa mudança de uso da terra ao longo do tempo. Você consegue construir o que a gente chama esse gráfico de Sankey, né, que ele mostra a transição entre, eu quero saber tudo que era agricultura em 2004 para onde que foi em 2014. Ele vai mostrar todas as curvas de transição, vai mostrar os valores, né? Você pode comparar isso através de uma tabela de transições. Enfim, você tem uma série de outras ferramentas para poder comparar isso lá. Os outros biomas também estão sendo monitorados, né? Eu falei de Amazônia e de Cerrado. Para os outros 4 biomas, a gente conseguiu aprovar um projeto no Fundo Amazônia, que permite, então, o monitoramento dessas regiões, desses outros 4 biomas, ao longo do tempo. Esse projeto ele nasceu para construir o que a gente chama de FREL, que é o nível de emissões florestal do país, quanto você está emitindo de CO2 devido à mudança, devido à supressão de florestas. O Brasil, até hoje, ele só entregou relatórios parciais, ou seja, entrega para a Amazônia, mais recentemente passou a entregar isso para o Cerrado, mas ainda não tem um relatório completo para todo o Brasil. Por isso que a gente então começou esse processo de monitoramento também para os outros 4 biomas brasileiros, para que você possa, então, entregar um dado completo. O ano que vem vai ser a primeira vez que o Brasil vai ter um dado completo de monitoramento de todos os biomas e vai ser capaz de entregar esse dado oficial da supressão de florestas no Brasil. E toda a tecnologia que a gente usa para fazer esse monitoramento, para acompanhar não somente a supressão da floresta, a degradação, mas também para acompanhar as mudanças de uso da terra, né, é fruto de desenvolvimento tecnológico daqui do próprio país, capitaneado na sua grande parte pelo próprio INPE.
né? Nós temos desenvolvido tecnologia, essa área é uma área estratégica para o desenvolvimento do país. O Brasil é talvez a nação que tem os maiores ativos, tanto ambiental, ou seja, em termos de biomas que devem ser preservados, devem ser estudados, como também em termos de produção agrícola, né? Você tem gigantescas superfícies produtivas no Brasil, então você tem dois ativos econômicos que são importantíssimos, que são estratégicos para o país, e você precisa, então, manter a capacidade do Estado, como a da sociedade brasileira, em monitorar esses ativos, né, dado a importância estratégica que eles têm. Então, o INPE vem contribuindo com isso através do desenvolvimento de tecnologia, né, o Terra Amazon, como eu disse, ele foi todo desenvolvido aqui dentro do INPE. O INPE recebe imagens de satélite, o INPE desenvolve satélites, né, a gente mantém, então, um sistema que permite a manutenção de milhões de polígonos de desmatamento, consulta, né? Nós desenvolvemos o Terra Brasilis, que é justamente um portal que permite transmitir, que permite disseminar esse dado, tornar esse dado disponível para que a sociedade possa consumir, possa usar esse dado, possa saber o que está acontecendo. O Terra Brasilis também foi todo desenvolvido aqui dentro do INPE. Ele permite você acesso através da web, não somente consultar as páginas do INPE, mas ele permite você conectar outros bancos de dados, como um banco QGIS ou qualquer outro banco de dados proprietário, pode se conectar aos nossos servidores para poder usar de maneira automatizada o dado produzido pelo INPE. E todos os dados que são produzidos pelo INPE, eles são disponibilizados através da internet, seguindo o nosso plano de dados aberto. Esse plano está sendo atualizado agora, ele já está um pouco, já tem alguns anos que ele foi construído, ele está sendo atualizado agora, mas ele atende à legislação vigente, que determina que todo dado que é produzido por uma instituição pública federal deve ser disponibilizado através da internet, não somente para consulta, né? Não somente aquela história de você poder acessar um gráfico, poder acessar um PDF que tenha o valor daquele dado, mas você poder acessar o dado espacialmente explícito, você poder acessar isso num consumo de máquina para máquina, não depender de um ser humano para poder fazer essa interação. Então, o INPE segue os padrões das normativas em vigor, segue o padrão da INDE, que é a Infraestrutura Nacional de Dados Especiais, para então prover essas informações para toda a sociedade. Tudo isso está disponibilizado, como eu disse, através do Terra Brasilis. O Terra Brasilis ele disponibiliza essas informações para toda a comunidade. Você consegue, então, acessar e consultar essas informações, usar essas informações. E hoje a sociedade está cada vez mais usando essa informação. A gente está usando isso na academia, né, para gerar ciência. O INPE, ao disponibilizar essas informações, ele permite com que pesquisadores, com que estudantes do mundo inteiro possam desenvolver esses trabalhos, olhando para essa questão de mudança de uso da terra na região, em todos os biomas brasileiros. Né? Somente os dados, por exemplo, do PRODES, eles já foram citados em mais de 1.300, quase 1.400 vezes, isso até julho desse ano, tinha mais de 1.400 citações em mais de 400 periódicos internacionais, são periódicos, somente considerando os periódicos referenciados, tá? Isso não considera tese, não considera dado de mestrado, trabalho de conclusão de curso, nada disso, somente em artigos que são de periódicos com peer review, né, periódicos referenciados e reconhecidos internacionalmente. Além disso, esses são os dados que norteiam todo o desenvolvimento de política pública no país, o Plano Nacional de Mudança Climática, o combate ao desmatamento feito pelos órgãos, tudo isso é feito com base no dado produzido pelo INPE, e mais recentemente a gente está também atendendo a demanda do setor produtivo. Cada vez mais o setor produtivo vai ser instado, vai ser cobrado pela questão do impacto que aquela produção tem na região. Ninguém, os consumidores, principalmente os consumidores europeus, americanos, eles estão cada vez mais cobrando que aquele produto que está chegando à sua mesa não seja um produto oriundo de áreas desflorestadas. Então, para isso, você precisa, o sistema de produção brasileiro precisa provar que aquela produção ela é desenvolvida, ela é executada num ambiente de respeito à legislação. E como é que ele faz isso? Mostrando os dados do INPE.
os dados do INPE é que dão esse compliance, que dão essa garantia de que esse sistema de produção que está sendo usado pelo produtor 1, a X, Y, Z, não interessa quem é, ele respeita a legislação, ele não está desmatando em áreas que não eram permitidas segundo a legislação. Então, esse dado passa a ter um caráter e uma importância de estratégia econômica muito grande para o país. Então, com isso, a gente entende que está ajudando o país a se desenvolver, produzindo essa informação, uma informação com o maior respeito e maior qualidade possível, e disponibilizando isso para toda a sociedade. Bom, eu agradeço a atenção de vocês e eu fico aqui à disposição agora para a gente poder bater um papo e conversar disso. Tirar dúvidas, enfim, como o pessoal quiser participar agora. Está com você, Betinha. Ok, estou ativando, ó, todo mundo. Pessoal, pode abrir o microfone e o vídeo, né? Eu agradeço muito o Cláudio, a palestra dele para mim é essencial. Esse conhecimento tem que ser divulgado, tem que ser levado para as crianças, né? A gente tem que tornar o cidadão e a nossa futura geração ciente da influência e do poder da Amazônia e do cuidado que nós temos que ter por essa riqueza nossa. Bom, muito, muito obrigado, Cláudio, pelo teu tempo, né? Eu vou pedir para alguém, Fernanda, você me ajuda? Bater foto com todo mundo para que eu possa disponibilizar depois no Instagram e na página do INPE, né? Da presença do Cláudio nesse momento, com todo mundo aí dentro. Ô, Antônio, Luzardo, liga a tua câmera também. Tá escuro aqui. Bom, e a gente abre, então, a reunião para discussão e questionamento para o Cláudio. Aproveitem ele, que ele tem um conhecimento incrível dentro dessa área. Bondade. Oi? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Andressa. Pode perguntar. Eu sou a Andressa, eu falo de Candeias, Bahia. E vendo a sua palestra, Cláudio, primeiro parabéns pelo trabalho, né, pela palestra, que foi muito proveitosa. Eu assisti recentemente uma palestra também do MAP Biomas, e eu fiquei curiosa para saber qual é a relação, né, desses dados que são aí obtidos pelo INPE com o projeto do MAP Biomas, que trata também dessa questão de desmatamento. Como eu te disse, né, Andressa, você tem diversas outras instituições que têm capacidade técnica para fazer esse monitoramento. Lá no passado, quando a gente começou, em 1988, né, o INPE era o único que tinha, no Brasil, era o único que tinha essa condição. Né, assim, era muito caro, primeiro era muito caro, quando eu comecei nisso, lá em 1991, a Beth vai lembrar disso, cada imagem dessa era vendida. Não tinha essa coisa de, eu vou lá, pego a imagem no site do INPE, baixo. Não, você tinha que comprar uma imagem do Landsat dessa. Cada imagem dessa custava $1.000. Então, para você começar um projeto de monitoramento, você fala assim, bom, tem 200 imagens na Amazônia. Começava assim, a primeira coisa que você ia fazer era assinar um cheque de $200 mil para comprar 200 imagens que recobriam a Amazônia. Então, eram pouquíssimas instituições que tinham uma capacidade técnica e uma capacidade financeira de fazer isso. E isso vai mudar muito, e o INPE é protagonista nessa mudança, quando o INPE, lá em 2004, ele passa a disponibilizar gratuitamente os dados ciber na internet. Até então, nenhuma agência espacial brasileira, no mundo todo, seja a Landsat, que é controlada pela USGS, que é o Serviço Geológico dos Estados Unidos, seja a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, a JAXA, que é a Agência Espacial Japonesa, nenhuma agência disponibilizava dados gratuitamente. E o INPE percebeu, o INPE mostrou para a comunidade o seguinte, o custo de você desenvolver um satélite, lá desde o começo, começar o projeto, desenvolver o satélite, desenvolver as câmeras, desenvolver toda a parte técnica lá dentro, todo o conteúdo técnico do satélite, lançar esse satélite, operacionalizar, manter uma antena para receber o dado, disponibilizar esse dado. O custo disso você nunca vai pagar ele vendendo imagem. O custo dele é muito maior do que se você vender imagens. Ele é um custo que tem que ser absorvido pelo país, porque ele tem uma importância estratégica. Essa informação gerada por esse dado, ele tem uma informação estratégica.
o valor dessa informação é muitas vezes maior do que o que você poderia oferir vendendo imagens. Então, o INPE entende isso, é a primeira agência que vai para a internet e diz o seguinte, olha, todos os dados do Ciber estão aqui, estão disponíveis. O Estado brasileiro já pagou por isso. Isso pertence ao cidadão brasileiro, está aqui disponível. Você pode baixar o quanto você quiser e usar isso da melhor forma que você puder. Então, isso gerou uma dinâmica de uso muito grande e permitiu que outras instituições também pudessem atuar, também pudessem realizar seus próprios monitoramentos. O Map Biomas é uma dessas iniciativas. Ele engloba algumas universidades, engloba, na verdade, não as universidades, mas alguns professores de universidades, ele engloba terceiro setor, algumas entidades ligadas ao terceiro setor, algumas empresas também de assessoramento remoto, que se uniram, que usam essas informações disponíveis hoje na internet para fazer um processo de monitoramento. O que eu sempre digo para as pessoas é que eu acho muito salutar que existam outras informações, que você tenha, além do dado oficial, que é o dado produzido pelo INPE, que possam haver outras informações produzidas pela sociedade civil, como essa do Map Biomas. O que eu acho que não pode deixar de existir é o Estado brasileiro não fazer mais esse monitoramento e dizer, não, a partir de agora eu só vou usar o dado do Map Biomas, ou eu só vou usar o dado da Universidade de Maryland, ou só vou usar um outro dado. Quando o Estado brasileiro abre mão dessa capacidade, ele passa a depender tecnologicamente de outras informações. Então, eu acho salutar que existam informações diferentes que são produzidas com metodologias diferentes, e que elas sirvam, na verdade, uma serve de controle para a outra. Você imagina o seguinte, se o dado do desmatamento que a gente apresentou como 13 mil, o Biomas falou assim, não é 13 mil nada, eu achei 1.000 quilômetros aqui. Mas, opa, peraí, alguma coisa está muito esquisita. Como é que um cara fala que é 1.000, o outro fala que é 13 mil? Peraí, vamos olhar esse negócio com calma. Então, eu acho que é importante que existam outros dados. Óbvio que os dados nunca vão ser iguais, nunca vai dar, pô, deu 13 mil aqui, 13 mil ali. Porque são metodologias um pouco diferentes, eles trabalham de maneira diferenciada, mas eu acho importante que existam essas possibilidades. O que eu reforço é que o Estado brasileiro não pode abrir mão de produzir um dado oficial, feito por uma instituição pública. Obrigada. Boa tarde, eu me chamo Suzane, eu tenho o primeiro, parabéns, doutor Cláudio, excelente explanação. E eu tenho duas questões. A primeira é que foi lançado um estudo recente que fala que a Amazônia está liberando mais dióxido de carbono do que consumindo. Queria saber do senhor como isso impacta a Amazônia e o Brasil como um todo. E também a outra questão é sobre o tip point da Amazônia, que muitos pesquisadores debatem se a gente já chegou nesse tip point, ou se ainda não, ou se ainda estamos prestes a chegar. Então, Suzane, esses dois trabalhos que você está citando são de pesquisadores aqui do INPE. O primeiro deles, você falou da questão de que hoje a Amazônia é mais uma emissora do que uma absorvedora de carbono. É um trabalho desenvolvido pela equipe da doutora Luciana Gatti. Ela é uma brilhante pesquisadora aqui do INPE, tem trabalhado nisso já há muitos anos. E ela, então, está percebendo o seguinte, ela tem feito medidas de carbono, não só medidas ligadas ao desmatamento, mas medindo gases. Ela trabalha com torres de observação, ela consegue medir os gases que estão sendo emitidos pela floresta, e ela conseguiu, então, ela está chegando a essa conclusão de que a situação hoje na Amazônia, ela está suplantando, ela está passando, pelo menos nesse período mais recente, ela está mais emitindo gases do que absorvendo os gases de efeito estufa, fruto das constantes conversões do desmatamento. E aí tem a ver com essa segunda coisa que a gente estava falando, que é a resiliência da floresta. O que acontece? Quanto mais você desmata, você desmata e degrada, mais você vai abrindo aquela floresta. Você vê assim, a floresta, no início, ela era uma coisa compacta e única. Grosso modo, tá? Não é isso, mas pensa a floresta como uma grande coisa compacta. Então, a umidade da floresta é muito maior. À medida que você vai desmatando, você vai degradando, você vai quebrando essa... Não é só o quanto ela diminui,
mas o quanto ela fica mais suscetível à ocorrência de fogo, quanto ela vai ficar mais ressecada devido ao efeito de borda. Então, você tem uma maior degradação, aquela área da borda que está degradada, ela vai ter maior mortalidade de espécies, com isso você tem mais emissão de carbono, né? Então, você vai tornando a floresta cada vez mais suscetível a secas, né? E cada vez mais suscetível à ocorrência de incêndios. Esse processo ele vai se retroalimentando, né, numa espiral cada vez mais intensa e que, num dado momento, a floresta pode não mais ter capacidade de resistir. Ou seja, ela vai deixar de existir como floresta e ela vai mudar para uma formação de uma floresta degradada, uma floresta, por isso que eles falam de savanização. Não é que você vai transformar aquela floresta num cerrado, não é isso. O conceito ecológico de cerrado é muito diferente, envolve muito mais coisa. O que existe, na verdade, é um processo de empobrecimento daquela floresta. Aquela floresta pode entrar no que a gente chama de dieback, num ponto de não retorno, onde ela não vai mais conseguir existir como floresta como nós a conhecemos hoje. Uma floresta exuberante, com mais de 40 metros de altura, uma biomassa na casa de 200 a 400 toneladas por hectare. Pode ser que ela passe a existir de uma maneira muito menor. Há florestas muito mais baixas, com uma biomassa muito menor, muito mais secas, né? Então, você vai mudar completamente a forma como a floresta existe hoje e a relação que ela vai ter de absorção de carbono. Então, alguns autores, aí entra o trabalho do doutor, liderado principalmente pelo Carlos Nobre, que foi um grande pesquisador e está trabalhando ainda, né, mas ele já se aposentou, não está mais aqui no INPE, ele está principalmente agora lá na USP, como professor convidado na USP, ele também é membro de diversas instituições científicas, mas o Carlos Nobre vem mostrando, né, nos seus trabalhos, através da modelagem, que se você atingir algum valor entre 25% e 40%, você tem diversos modelos, os modelos eles têm suas imprecisões, suas limitações, mas alguma coisa entre 25% e 40% de toda a floresta amazônica, não só brasileira, mas a floresta da bacia amazônica como um todo, né? Do Peru, da Colômbia, da Venezuela, todo mundo que faz parte da bacia, se você atingir esse limite aí, que está entre 25% e 40%, pode ser que a floresta, muito provavelmente, a floresta vai perecer como um todo, ela não vai mais conseguir resistir como floresta. Então, é muito grave, né? O princípio de precaução, dado que a gente, no Brasil, já atingiu aí 20% da floresta foi suprimida, o princípio da precaução diz que você deve botar o pé no freio, porque tem um aviso de que o muro está chegando perto. Isso é o recado que tem que ficar. Excelente, obrigada. Professor, boa tarde. André aqui Boa da tarde. região oeste. Aqui Desculpa, André. Oi. Depois eu falo. Bom, mas eu posso ceder, querido. Se você quer falar, fica à vontade. Posso ceder. Oi. Você que sabe que eu acabei entrando junto para perguntar. Pode ser? É rapidinho a pergunta. Sim, pode ficar à vontade. Tá, obrigada. Então, boa tarde, professor André. Eu gostaria de saber se, em relação a esse monitoramento, se há algum trabalho específico no momento em relação ao desmatamento nas áreas dos aquíferos. Em que sentido? No sentido de prevenir, né, ou já fazer um controle em relação a uma possível contaminação, né? Porque, especialmente, sim, no ano passado, né, teve muito numa região que, se não estiver errada, sobre o aquífero Guarani, por exemplo. Então, existe já algum trabalho voltado em relação a isso? Obrigada. Daniela, o que a gente faz é produzir o dado para toda a superfície. Então, os recortes, as análises, aí cada departamento, por exemplo, o pessoal da ANA pode dizer, o meu interesse é saber como é que está os aquíferos, como é que está a região, se está havendo um maior desmatamento nisso ou naquele aquífero, nas áreas que você tem muita recarga, como é que isso está acontecendo. Então, a gente, ao disponibilizar isso, cada usuário pode usar isso no recorte que achar mais interessante. Por exemplo, né, às vezes a gente até se surpreende. Recentemente, ano passado, não me lembro exatamente quando, eu recebi um telefonema de um técnico lá de Brasília, né, do Ministério da Economia. Ele atua no que é a região de
como é que chama, na região que é que hoje seria o antigo Ministério do Trabalho, né? E ele justamente falou o seguinte: olha, eu uso os dados, né? Queria conversar com você a respeito dos dados do DT e tal. Eu falei, puxa, mas o cara do Ministério do Trabalho querendo dados do DT, o que esse cara quer, né? Aí ele falou, não, é porque eu uso para fiscalização de trabalho escravo. Né? O dado do DT, que mostra a área de degradação, mostra a extração de madeira, ele é riquíssimo para a gente, porque ele quase sempre mostra aonde estão os focos de trabalho escravo, que está muito ligado a esse tipo de exploração de madeira. Então, o mais importante para a gente é disponibilizar esse dado para que cada usuário possa fazer suas próprias análises. Tá ótimo, obrigada. Bom, professor, eu vejo que tem muito material sobre a Amazônia, né? Mas eu acho que é importante essa ampliação para outros biomas, né? No caso aqui, eu sou aqui da região oeste da Bahia, que estou no bioma Cerrado, né? Que vem na explanação aí do senhor sobre a ocupação, a gente vai lembrando aqui também das aulas e lembrando do próprio. A gente seguiu mesmo um pouco da mesma lógica, né? Nós tivemos aqui o Prodesser, né? Que foi esse programa Brasil e Japão para a produção na Amazônia, né? Da produção de soja, o Provasas, enfim. Também tivemos aqui um ciclo da Mangabeira para de exploração de látex. Então, tudo isso foi também modelando o território do Cerrado e agredindo de forma, acho que, muito mais intensa do que na Amazônia. Então, eu vejo hoje, nós não temos uma floresta tão exuberante como a Amazônia, mas nós temos o berço dos maiores mananciais, né, que alimenta várias regiões importantíssimas do Brasil. Então, acho que faltou aí ter ampliado, né, isso na esfera federal. Esse DETE, não me lembro se ele é utilizado aqui, mas a classificação para o bioma cerrado, acho que seria muito, me engano, talvez eu esteja enganado, tenha, né, mas eu desconheço, eu sei que tem os estudos mapioma de algumas universidades, como a UNB, mas eu vejo que falta algumas áreas estaduais também utilizando material do INPE, tem buscado, né, como aqui na Bahia, mas quem mais pena mesmo são os municípios. Eu trabalho em Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né, no Núcleo de Educação Ambiental, então a gente tem passado, depois de 2011, com a Lei 140, que os municípios passaram a ter essas competências mais diretas, mais efetivas de fiscalização, acaba a gente tendo dificuldade, por falta de estrutura e tudo mais. Então, acho que talvez até uma sugestão aí, né? Se vir outros tempos, melhores tempos, tivesse um curso voltado para essa linha, né? Para os municípios seria bem interessante, um foco de usar. Isso aí fica para a professora, que acho que ela veio, você pela coordena esse lado. Seria muito interessante, porque seria uma forma da gente usar essas ferramentas que estão hoje aí de forma mais dinâmica e mais efetiva no trabalho na escala municipal, que é menor, mas é onde estão as pessoas, onde a gente consegue ver, né, em recortes menores e com mais. Onde a gente consiga interpretar a cidade de forma mais clara. É isso. Obrigado. Andrei, muito obrigado pela sua questão. Realmente, eu acho que é bastante importante essa questão municipal. Como a gente falei na apresentação, mas infelizmente o Cerrado ele não tem, talvez por a mídia não acha que essa coisa é só um mato, né? Não é a floresta amazônica, é só uma área de matinho qualquer, aquela área de macega, como o pessoal fala, né? E não dá, talvez, essa chamada tão fortemente como dá para a Amazônia. Mas a gente mantém o monitoramento, sim, para todo o Cerrado. A gente tem uma série histórica que vem aí desde os anos 2000. A gente tem tanto PRODES como DT para o Cerrado brasileiro, né? E as informações elas podem ser consultadas. O que eu estou compartilhando aqui é justamente a página do DT, né, lá no Terra Brasilis. Você pode aqui olhar pelo bioma Cerrado, você tem o dado, né, dia a dia. Por exemplo, eu quero saber no mês de outubro. Muito bem, então vamos ver aqui no mês de outubro, de 2021 até dia 30 de outubro
de 2021. Eu consulto, ele atualiza, está mostrando aqui, você teve 270 quilômetros quadrados no Cerrado, ele vai mostrar a relação, quais são os municípios com maior ocorrência. Além disso, você pode consultar um município qualquer. Qual município que você mora? Riachão das Neves, Bahia. Vamos lá, vamos procurar Riachão aqui. Opa, peraí. Tem um no Maranhão, né? Mas esse é Bahia. Aqui, ó. Riachão das Neves, Bahia. Você escreveu aqui, eu escrevi, coloquei as primeiras letras aqui, mandei ele pesquisar. Riachão das Neves, Bahia. Né? Nesse período, exatamente, que a gente consultou aqui, ele mostra que o filtro não teve um número muito pequeno, não teve desmatamento nessa região. Você tem só uns limitezinho de polígono aqui que é... E chegamos no limite já também, professor, nos limites das áreas agricultáveis, planas, planificadas já foram. Aí... Exatamente, mas, por exemplo, se a gente voltar, mas vamos limpar aqui, vamos voltar... Coloca de 80 a 90 que você vai ver a... então, aí você vai ver que tá mais... Mas isso aqui é só para a gente, na verdade, olhar, limpar. Não, mas é muito bom, eu conheci um pouco esse detalhe aí do DETEC. Essa informação está disponível, qualquer um pode consultar. Eu agradeço muito a Beth essa oportunidade de estar aí conversando com educadores do Brasil inteiro, né, porque aí é uma oportunidade justamente de a gente divulgar, né, para que as pessoas falem disso, elas tenham consciência de que existe essa informação, que elas podem consultar essa informação. É importante que vocês levem isso para os alunos, né, discutam isso. Como é que está o meu município? Vou lá na Terra Brasília, consulto o meu município, quantos quilômetros teve, né, onde que está tendo esse desmatamento, em que época do ano que ele ocorre. Né? Então, eu acho que é uma oportunidade ímpar que a gente tem de conversar com gente do Brasil inteiro para que a gente possa cada vez mais usar mais essa informação. Obrigado pela sua pergunta, André. Nada, muito obrigado, senhor, por a resposta. Pelo INPE, né, pelo curso, que é muito importante para a gente. Obrigado. Não, e o Terra Brasilis é uma ferramenta muito acessível, muito fácil de usar, né? Não tem empecilho nenhum. A pessoa fuçando lá, ela vai descobrir, trabalhar em qualquer tipo de bioma, como o Cláudio acabou de exemplificar agora, né? A Lina, ela fez uma pergunta, Cláudio, para você, ela digitou aqui. O Terra Amazon suporta imagens do Sentinel-2? Tem usado no Terra Amazon o Sentinel-2 para poder fazer mapeamento, sim. A gente já usa isso aí normalmente. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para o Cláudio? Aproveitem aí, gente. Boa tarde. Está me ouvindo, professor? É uma pergunta que parabéns pela palestra, essa é muito necessária. E aí dá vontade de a gente sair pesquisando mais. Uma dúvida na hora da apresentação dos mapas de uso da terra, uso cobertura, é porque eu estava comparando também com quando o senhor fala dos outros dados, dos outros portais, outros pesquisadores. Aí, às vezes, a gente tem no meu caso, dificuldade de interpretar as legendas, né? Porque eu vi ali, tem uma parte que diz que área urbanizada, outra é área não florestada. A minha pergunta é para saber se há assim, algum manual metodológico, porque tem o manual do uso da terra do IBGE, que aí ele dá um referencial conceitual para fazer essa classificação. E aí a gente, pesquisando no INPE também, na Embrapa, a gente vê as legendas e eu fico um pouco na dúvida. Até que talvez também outras, até agências até a própria imprensa, às vezes também interpreta, e a gente fica, nós como geógrafo, eu acho que tem muito geógrafo aqui, talvez fique nesse questionamento, o que é que eles estão considerando como área urbanizada, não florestada. Eu sigo muito a classificação do IBGE, que tem esse manual de uso da terra, mas aí eu queria ver do INPE para quando a gente começasse também a elaborar nossas pesquisas, a gente ter essa noção de não estar equivocando na interpretação dos dados por conta da legenda, né? Do que seria urbanizado ou não, o florestada. Eu queria saber se existe assim esse direcionamento para que a gente possa entender esse ponto conceitual da elevação da legenda do projeto DETER. Obrigada. Vamos lá, Elisângela. No caso do Terra Class, né, a gente tem
na página, a gente mantém um acesso à legenda, né? Estou aqui mostrando, então, para cada uma das classes, tem um conjunto de fotografias, tem uma descrição da classe, justamente para tentar facilitar, para tentar ajudar que o nosso usuário ele se reconheça e saiba como é que dado, o que está sendo considerado em cada uma dessas classes. Para os dados do PRODES e do DT, no PRODES ele é bem simples. O PRODES ele trabalha com uma máscara de floresta, então tem toda a área que era floresta, o PRODES considera o seguinte: desmatamento é a conversão completa daquela floresta. Toda vez que tem um processo que ele vai suprimir todo o dossel florestal ou vai eliminar de maneira muito radical aquele dossel florestal, ele é considerado um desmatamento. E no caso do DT, além, isso está descrito na página, está descrito naquela metodologia. Se você for na página lá do PRODES e do DT, tem um link para a metodologia que está publicada na biblioteca do INPE. Na minha apresentação, que eu vou deixar disponível, Cabete, também tem um link para essa metodologia. Então, você pode baixar essa metodologia e lá tem uma descrição completa das classes do DT. O DT ele trabalha com, além da questão do corte raso, né, do desmatamento completo, a gente trabalha também com degradação florestal, ou seja, a parte de extração seletiva de madeira, de degradação por fogo, está tudo descrito lá nesse link, tá bom? Acho que o Antônio tinha uma pergunta. Ok, ativei o som aqui. Boa tarde, Cláudio, você me ouve bem? Perfeito. Perfeito, então. Bom, primeiro, parabéns pela apresentação, que mantém a qualidade das apresentações da semana passada, né, e foram muito esclarecedoras. Um comentário é que eu confesso não conheci o Terra Brasilis e é uma fonte muito interessante para trabalhos escolares com os meninos, né? E com certeza vai ser muito utilizado aqui por mim, né? Junto aos meus alunos, né? Eu tenho uma pergunta, Cláudio. Eu não sei se já está sendo feito pelo INPE ou não, mas bom, vamos lá. Com a chegada das águas do São Francisco agora no Nordeste, existe a hipótese de que naquela região surjam muitos projetos de irrigação, hipótese, né? Caso essa hipótese seja verdadeira, eu gostaria de saber se o INPE se tem algum projeto que preveja o monitoramento dessas novas áreas onde supostamente haveria um desenvolvimento da agricultura na região Nordeste. Obrigado. O que a gente tem feito, Antônio, é fazer esse mapeamento de uso da terra, um mapeamento tanto do desmatamento como do uso da terra nos biomas brasileiros. Hoje, o uso da terra ainda está só na Amazônia e Cerrado, por uma questão financeira. A gente não conseguiu encontrar recursos ainda para poder expandir isso para outros biomas. A gente está num processo de discussão com outras instituições, com o IBGE, CECIPAM, com outras instituições brasileiras, justamente para poder ampliar o Terra Class, levar o Terra Class para todo o território nacional. Então, você vai poder ter esse histórico de uso da terra em todo o território, voltar com esse histórico aí até a década de 80, talvez, para poder justamente ter uma dinâmica e você comparar o que está acontecendo ao longo do tempo numa determinada região específica que você queira estudar. Então, esse caso, por exemplo, das culturas irrigadas, você tendo uma base histórica, você pode comparar ao longo do tempo. Isso aqui é antes da transposição de São Francisco, isso aqui é depois, o que está acontecendo. Você pode também olhar para a questão da qualidade da água. A minha equipe não trabalha com isso, mas tem outras equipes aqui no INPE que trabalham com monitoramento de qualidade de água. Então, você pode estar analisando a quantidade de coloração da água, a quantidade de sólidos solúveis, e tentar fazer esses links para entender o que está acontecendo na região. Hoje, assim, o que eu posso dizer a gente faz o dado e sempre aquela, como eu falei, disponibiliza para que a comunidade use cada vez mais esse dado. Professor. Ok, obrigado. Eu só gostaria de complementar aí uma informação para o colega, né, que aqui na minha região tem muito essa questão do crescimento da agricultura por irrigação. Então,
A Ana, ela faz um relatório anual, onde ela estuda justamente essa ampliação das áreas por irrigação. Então, com certeza, ela trata também aqui do Nordeste, sobretudo aqui no Oeste, na região do Cerrado, né, do Caatinga, onde amplia as áreas de irrigação, e ela utiliza, com certeza, imagens e estudos do INPE também, assim como de algumas universidades locais. Então, isso eu vejo que pode entrar lá no ANA, que tem os relatórios anuais da ANA que faz esse levantamento bem mais completo. Sabe? Professor Cláudio, tudo bem? Tudo bem, Meu nome é Carlos, né? Sou aqui do Mato Grosso do Sul e, e estou aqui também no Bioma Cerrado, então me vem aí um questionamento que eu acompanho com o desenvolvimento econômico da nossa região. Então, nós tivemos essa grande parte também, contribuição de desmatamento aqui no nosso estado, do Cerrado, e nesse momento, agora, nós passamos por uma nova transformação aqui, né, na nossa paisagem, que é a questão aí da ampliação de acho que seria o conceito agroflorestas aí de eucalipto, né, e também de seringal. Então, eu estou bem na região Nordeste, do Mato Grosso do Sul, divisa com Goiás, e aqui a questão do seringal, que lá o senhor reportou no começo da palestra, né, que lá na Amazônia antes ele era muito importante, hoje ele está sendo implantado com muita força aqui, devido à degradação do solo, né? A pecuária aqui ela não está indo muito bem nessa região, porque o solo estava degradado, eu acho que o custo é um pouco alto para ele estar reformando o pasto, e a soja também não vai, né? Então, nessa região aqui, eles têm tomado conta essa condição do eucalipto e também do seringal. Esse tipo de atividade, como que ela participa na emissão de CO2? Ela acaba contribuindo ou ou seja, ela acaba ampliando, né, essa emissão de CO2 ou ela acaba aí gerando algum crédito? Bom, você tem que considerar. Eu não sou especialista nisso, tá, Carlos? Eu sou cara que faz. Eu sou, como pessoa, eu sou o dedo duro da história. Eu fico só mostrando o que está acontecendo aonde. Depois, outros colegas é que vão trabalhar mais nessas questões de balanço de carbono, de emissões, de tudo isso. Mas, grosso modo, o que você precisa fazer é considerar, num balanço geral, você vai ter sempre um recorte de tempo. Então, você tem que considerar o seguinte: eu estou falando do recorte de tempo de quando? Estou falando agora, década de 90, 2000, 2010. Então, você vai ter que sempre que olhar para qual recorte de tempo que você está falando. Se você falar lá atrás, você vai dizer, bom, em um primeiro momento, aquela área tinha floresta, você cortou para virar pasto. Então, você tem uma emissão de tantas toneladas, cada tipologia florestal tem um potencial de emissão que tem que considerar, um fator de emissão. Aí depois, durante muito tempo, aquele pasto está ali degradado, não está produzindo. Então, eu estou convertendo aquilo para um sistema agroflorestal que tem seringueira, que tem outra coisa. Se for o eucalipto, ele vai ter um ciclo. Durante alguns anos, ele vai absorver, vai crescer, aí depois você vai cortar, ele vai emitir novamente. A taxa de emissão é diferente, porque depende do como é que você vai usar. Eu vou cortar, eu vou transformar isso em papel. Então, qual é a taxa de emissão quando você transforma aquilo em papel? Tem que ter um cara lá que vai dizer qual é essa conversão. Não, eu vou transformar esse cara em um seringal, que esse seringal vai ficar lá parado, eu não vou cortar as árvores. Então, você tem uma outra taxa de absorção que é bem diferente. Então, para cada sistema desse, você vai ter um balanço, né? Não dá para dizer, vai sumir ou vai crescer tanto. Você tem que fazer uma análise para cada região dessa, considerando todos esses fatores de emissões que eu falei. Para isso, você precisa de dados, de dados de desmatamento, para saber quanto e onde está se desmatando, qual é a vegetação que você está retirando daquela região, com potencial de emissão, e depois você precisa acompanhar o uso da terra naquela região para saber qual é a vegetação que está substituindo, que está entrando no lugar dessa vegetação que foi retirada, para poder fazer um cálculo detalhado desse balanço de emissões. Mas é óbvio que é muito importante esse processo
de recuperação da vegetação, não somente para a questão de emissões, as emissões são um ponto muito importante, mas você tem outras considerações, né? A questão de paisagem, de modificação de paisagem, de habitat para espécies. Então, essa ocorrência de florestas, elas vão ter também importâncias muito grandes, não somente nas emissões, mas elas vão ter um processo na recuperação de toda a fauna e toda a flora da região. Então, é muito importante esse processo de reintrodução de florestas, mesmo que sejam florestas de exploração comercial. Ok, muito obrigado. Na quinta-feira, o Dr. Luiz Aragão, que ele é especialista nessa parte de controle de o que está sendo considerada retirada, fonte ou sumidouro de carbono, ele vai falar com vocês na quinta-feira. Aí você pode fazer um questionamento para ele, mas o Cláudio deixou bem claro, né? Depende muito do estágio de desenvolvimento também, do tipo de cultura, tem vários fatores que tem que ser ponderado na hora de fazer esse cálculo, né? Bom. Alguém quer fazer mais alguma colocação? O Rafael Lobo está questionando aqui no chat. Só de haver a retirada da pecuária, as taxas de emissão dos gases vão ser consideradas menores, Cláudio? Quando você tem a pecuária, ela tem dois grandes considerações. Quando ela está entrando na floresta, por exemplo, lá na Amazônia, você está substituindo a floresta com centenas vezes de toneladas de CO2 por um pasto que tem uma quantidade muito menor de CO2. Então, no primeiro momento, você tem um pico de emissão muito grande devido à substituição, devido à conversão da floresta em área de pastagem. Depois disso, você tem ao longo, depende do tipo de manejo que você dá naquele pasto, ele pode ter mais ou menos absorção de carbono. Isso tem que ser considerado também. E vai considerar também a parte de emissões pelos próprios animais, né? Você tem emissão principalmente de metano naquela região, devido ao sistema digestivo dos animais. Então, a flatulência desses animais vai ser considerado no balanço total de emissões. Então, tudo isso tem que ser considerado para você chegar a um valor mais adequado, mais correto para isso. Certamente, o Aragão vai poder explorar isso com muito mais detalhe. Não tem mais perguntas? Não tem mais perguntas? Eu tenho uma pergunta, mas eu não sei se o meu som tá meio falhando aqui, não sei se vai ficar ruim. Luciana, a gente está escutando super bem. Tá? Então não sei o que tá rolando, mas enfim, super obrigado pela palestra, Cláudio, foi bom, enfim, conhecer vários dados que para mim, como arquiteta, tá sendo uma novidade. Mas a minha pergunta, eu vi que aquela slide que você mostrou da University of Maryland, né, que estavam fazendo os dados, que veio aquela reportagem falando, combatendo os dados do INPE, né, dizendo que as taxas de desmatamento, pelo monitoramento que eles fizeram, era maior. E acho que a minha pergunta, ela entra nessa questão de ter vários sistemas de monitoramento, né, numa região dos biomas brasileiros. Como é que fica... que você falou que é bom, mas também é bom o próprio país ter esse controle, tipo, poder ter essa autonomia. Mas como que fica uma questão política de repente, você ter outros sistemas que vão tentar entrar num embate com os dados que o INPE, né, ou outros sistemas dentro do Brasil estaria levantando? Não sei se isso é uma questão que, entre os pesquisadores, entre as próprias instituições, organizações, se isso é levantado e como que fica entrar num acordo, senão a gente, ainda mais a gente como eu, né, que eu estou confiando nesses dados, fica aquela, né, você fica sendo puxado de vários lados, né? Então, como é que fica essa questão de se chegar, talvez, a um consenso ou não?
Obrigado, Luciano, pela sua questão. A coisa mais importante quando você vê esses dados é você saber como eles foram produzidos. Os dados, eles podem ter diferenças entre si, dado as diferenças metodológicas de construção dos dados. No caso de Maryland, por exemplo, Maryland, eles trabalham de maneira totalmente automatizada, fazem a classificação considerando o valor numérico lá do pixel, você tem algoritmos para essa classificação, e que, por exemplo, eles consideram, acaba gerando com que áreas que são degradadas, que sofreram um processo de perda de biomassa muito grande, basicamente ele estima o valor da biomassa numa determinada região, um pixel. Então, à medida que aquele pixel perde muita biomassa de um ano para o outro, ele considera aquilo, se atinge um determinado limiar, ele fala, bom, agora houve um desmatamento aqui. Nem sempre isso acontece. Você pode ter uma degradação florestal, mas aquela degradação não foi um desmatamento. Você teve um incêndio florestal numa determinada região, você teve retirada de madeira, né? Você tem outros processos de degradação que não são desmatamento. Então, é importante você considerar a legenda que cada um usa. Ele vai dizer, bom, eu considero desmatamento isso. O outro sistema vai dizer, eu considero desmatamento isso. Então, isso é importante para o usuário você entender a legenda que aquele projeto está usando para poder fazer isso. Essa coisa de, vamos chegar num acordo, não, assim, não vou dizer que isso não exista, mas são metodologias diferentes. Cada um, né, mede de uma forma, mede usando uma metodologia. Então, aquele dado que ele produz é válido para aquela metodologia que ele está usando. Outros sistemas que têm metodologias um pouco diferentes vão apresentar valores um pouco diferentes disso. Então, o importante é você conhecer a metodologia. Quando eu digo que é importante que exista o dado oficial, é justamente no sentido de que você, se só existisse o dado oficial, vamos considerar assim, uma hipótese que não exista mais mapbiomas, não existe a Universidade de Maryland, que agora só tem o dado do INPE. Né? E aí um dia, o que o governo, um governo qualquer, não interessa, não estou falando de governo A, B, C ou D, um governo qualquer, ele vai dizer o seguinte, olha, agora, INPE, eu quero que você faça um dado assim ou assado, dependendo da política que está em vigor, se eu quero que mostre mais, quero que mostre menos, né? Ele pode tentar, de alguma assim, se não houver um outro dado paralelo, ele pode, de uma maneira, tentar manipular essa informação. Em havendo um dado paralelo, isso é muito mais difícil, porque se eu apresentar um dado dizendo, olha, o desmatamento da Amazônia esse ano foram só 1.000 quilômetros, o cara vai dizer, mas peraí, eu abri o dado daqui do MapBionz, o cara está mostrando 15 mil. Completamente dispar do dado que você está mostrando. Né? Então, vou olhar essas imagens e vou ver quem é que tem mais razão quando está dizendo isso. E o contrário também pode ser verdade. Vamos imaginar que não exista mais o dado do INPE, o governo não quero mais saber disso, tem MapBiomas, tem a Universidade de Maryland, eu vou usar o dado deles e boa. Né? Quem é que garante que, num dado momento, alguém possa manipular essa informação para prejudicar o Estado brasileiro? Uma negociação internacional, num outro fórum. Então, por isso que eu defendo que o dado oficial tem que ser produzido por uma instituição pública e isenta que tenha reconhecimento internacional nisso. Para quê? Para que você tenha, então, essa garantia de que existe um dado oficial transparente para a sociedade. E, ao mesmo tempo, que existam outros dados produzidos por outras fontes, de maneira independente, para que você possa avaliar justamente esses dados. Quando você tem dados independentes, no fundo, eles acabam funcionando como um sistema de freios e contrapesos uns dos outros. Eles não necessitam ser exatamente iguais uns aos outros, mas você tem que entender as diferenças que geram. Obrigada, Cláudio. Eu queria agradecer muito ao Cláudio, a palestra que foi riquíssima, né? Eu acho que, com certeza, os educadores